convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 22. Diz o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, por tua misericórdia e graça, fala ao nosso coração nesta manhã. Pela iluminação do teu Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém. Recentemente foi publicada em uma revista uma entrevista com um psicólogo americano, Stephen Hayes. Esse psicólogo é muito polêmico, mesmo porque a sua entrevista já indica os motivos. Falando a respeito do mal deste século, a depressão, ele destaca algumas coisas que são verdadeiras. Ele diz que esta geração é a geração que se desacostumou a sentir dor, que foge da tristeza.
que busca a todo preço a felicidade. Por isso que as pessoas sofrem tanto com o sofrimento, se fragilizam e somatizam e acabam adoecendo mesmo e padecendo, não só de muitas enfermidades, mas principalmente da depressão. E ele fala de uma geração mais nova que recorre aos medicamentos e que tenta fugir daquilo que lhes imprime sofrimento. Querem viver pela felicidade. E ele então fala que isso é impossível, que as pessoas precisam reagir contra o sofrimento e lutar, porque a vida é marcada pelo sofrimento. Isso me levou a pensar a respeito deste tema, sofrimento, porque quem de nós nunca sofreu? Somos tão vulneráveis e estamos passíveis de passar por situações que nos trazem muitas dores, muita tristeza. Talvez você mesmo já tenha passado por situações agudas, por crises deste tipo, ou esteja passando. O sofrimento é algo que nos incomoda, que nos atormenta. Isso, por incrível que pareça, se agrava no momento em que nós confessamos uma fé em um Deus vivo e verdadeiro e passamos a levar os nossos dias em consideração a este Deus. E como que se este Deus nos isentasse e nos livrasse de todo o sofrimento, isso se agrava muito mais quando nós, que somos filhos desse Deus, somos atingidos por essas crises, somos alvo e sofremos. Somos alvos das crises e acabamos, por motivo, passando em sofrimento. Há algum tempo eu ouvia algumas respostas que se tornaram clichê, quando muitas vezes encontrávamos com alguns irmãos que estavam padecendo muitas dores. E alguém chegava e falava assim: olha, não fique procurando os porquês. Ore para Deus te dizer o para quê. Mas eu quero dizer que eu fiquei frustrado por quando muitas vezes nem mesmo o para quê tinha uma resposta. Quando vivenciando esses conflitos, nem sempre conseguia entender para que aquela pessoa estava passando aquilo. Nem sempre Deus dava respostas. No entanto, quando nós nos encontramos com Jó, e quando nós lemos o seu livro, aí é que nós ficamos perplexos. Obviamente que nós temos uma associação muito fácil de Jó com a paciência, mas na verdade nós deveríamos, à luz do que o texto nos explica, do que o livro nos narra, nós deveríamos associar a Jó a palavra fidelidade, porque esta é a palavra-chave desse livro, fidelidade. Este é o tema que sobressai. O sofrimento é apenas um veículo, um instrumento que vai exaltar esta palavra, fidelidade. A princípio, então, a fidelidade deste homem, de Jó, que é narrada aqui no texto que nós lemos. Ele é identificado como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem tem uma vida próspera, uma família bem estruturada, uma família que se reúne continuamente e que festejam e celebram em união, uma família bem estabilizada, uma família feliz. Tudo corre muito bem na vida de Jó. Ele é um homem dos mais ricos de todos, o do Oriente. Este é um homem fiel, um homem comprometido, um homem temente, um homem íntegro e reto, um homem próspero, uma vida invejável. E esta característica de Jó, ela é trazida até nós pelo narrador deste livro, que não é o próprio, mas ela também é destacada pelo próprio Deus. Deus mesmo é quem marca esta fidelidade de Jó, dizendo: observaste o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui nós encontramos a história de um homem íntegro, reto e temente a Deus. E este livro então vem nos mostrar que este homem passa a ser alvo de um sofrimento intenso, de um sofrimento incomparável. Tudo ia muito bem quando de repente a tragédia atinge a sua casa. A história de um homem fiel, mas de um homem que sofreu. Vivemos em um tempo que parece incompatível um homem estar dentro dos propósitos de Deus e ainda assim sofrer. É por isso que muitas vezes nós ficamos tentando encontrar os motivos pelo sofrimento que passamos, que podem ter muitas origens. O sofrimento pode, de fato, ser decorrente do efeito e das consequências de pecados
de erros, de transgressões. Quantas pessoas estão padecendo em uma cama, em uma cadeira de rodas, vitimadas por um acidente de carro, por estarem embriagadas ou em excesso de velocidade? Quantas famílias estão enlutadas pela agressividade, a violência gratuita, campeia a nossa cidade, que as pessoas se envolvem e que as pessoas se aventuram? Por certo, o sofrimento pode ser decorrente de motivos assim. Podem também ser decorrentes de enfermidades, enfermidades que ainda não têm cura, enfermidades que são muito agudas e que nos fragilizam e nos deixam completamente inertes. Conversando recentemente com o reverendo Edésio, ele relatando um pouco da sua experiência ali no hospital, enquanto fazia o tratamento e a cirurgia, e todos aqueles conflitos, e da intensa dor que ele sentia. Ele disse que estava um desses dias no hospital, e o médico foi visitá-lo, e o paciente ao lado foi entrevistado pelo médico, e ele disse assim: doutor, essa dor é muito doída. Eu fiz assim: doeu muito mesmo, né? E de fato, as enfermidades nos fazem sofrer. As mulheres são mais resistentes, os homens se fragilizam com muito mais facilidade. O sofrimento ainda pode ser pode ser ocasionado pela nossa própria fragilidade, pela falta de tenacidade, de temperança, de paciência. Podemos intensificar o sofrimento pela ansiedade, pelo medo, pelo desconhecimento. Existem muitos motivos pelos quais nós podemos encontrar respostas para o sofrimento. Mas quando nós nos deparamos com a vida de Jó e o que é narrado neste livro, nós ficamos calados, porque o sofrimento que ele passou, além de ser muito intenso, ele não encontra uma resposta. Em nenhum momento Jó tem a sua situação explicada, embora fosse ele um homem fiel, temente a Deus, íntegro e reto. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que não necessariamente estamos sofrendo porque fizemos alguma coisa de errado e Deus está nos punindo. Nem sempre o sofrimento existe nessa relação de causa e efeito. O que foi que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes repetimos essa frase? O que foi que eu fiz? E tentamos encontrar culpa, como os amigos de Jó intentaram em todo o tempo atribuir a ele culpa, impiedade, injustiça, quando na verdade o sofrimento de Jó era uma prova de Deus. Mas Jó enfrenta todo esse período sem encontrar a resposta para o seu sofrimento. A resposta nos é dada pela introdução do livro, pelo seu narrador, pela revelação de Deus a nós, mas não a revelação de Deus ao próprio Jó. Em todo instante ele está ali enfrentando seus conflitos, caminhando com sua dor, sofrendo as acusações, tentando encontrar respostas, mas essas respostas não vêm claras, como clara nos é dada aqui na introdução deste livro. Fidelidade. Um homem fiel, no entanto, um homem que enfrenta uma prova de sofrimento. Mas também fala da fidelidade de um Deus. E é interessante que nós, ao olharmos esse texto, podemos traçar um paralelo entre o Deus Criador, único e verdadeiro, e o Deus desse século. Primeiramente porque Jó está diante dos olhos de ambos. Quando os filhos de Deus se reuniam perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. E foi o próprio Deus quem chamou o assunto à pauta. Foi o próprio Deus quem propositou agir na vida de Jó e fazer com que a sua fidelidade fosse provada. É Deus quem começa o diálogo dizendo: observaste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Jó estava diante dos olhos de Deus, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, um Deus que sonda mente e coração, um Deus que sabe quem somos, o que fazemos e como vivemos. Nós estamos diante dos olhos de um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipresente, de um Deus que é onipotente.
Tudo o que acontece na nossa vida está sob o total controle deste Deus. Deus conhece a sua vida, Deus nos observa, Deus sabe o que estamos passando, Deus sabe o que nós estamos fazendo. Deus tem como ver no fundo do nosso coração, por trás daquilo que nós muitas vezes conseguimos esconder uns dos outros, as motivações, as intenções, os nossos sentimentos mais profundos e secretos. Deus tudo vê. Mas esse observar-se também é dirigido a Satanás, que vê muita coisa, mas de uma forma diferente. Tem muito conhecimento, mas não tem todo o conhecimento. Tem muito poder, mas não tem todo o poder. E nós podemos inferir isso porque Satanás também conhece a Jó. Ele sabe quem é este homem, ele conhece a sua vida, ele sabe que ele é rico, que ele é próspero, que a sua vida está indo muito bem, mas ele não é onisciente. Ele vê as coisas de rodear a terra, de passar por elas, de ter que se deslocar, de tomar conhecimento. É diferente de um Deus que está sentado num alto e sublime trono e que governa todas as coisas com a força do seu poder, mas que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que tudo vê e que tudo sonda. Não pode ser comparado ao único Deus eterno e verdadeiro, ao Deus grandioso, que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas e que sustenta com o seu poder todas as coisas. Satanás tem uma ação limitada. Ele está conhecendo a vida de Jó, de rodear a terra, de passar por ela, de colher informações. Jó está diante dos olhos de Deus e de Satanás, mas Satanás só pode ver aquilo que ele pode acompanhar. Está limitado em seus poderes e no seu conhecimento, mas nós também estamos diante de um Deus que tudo sabe e tudo vê. Outra coisa, nós podemos comparar o poder ilimitado de Deus. Tudo Ele controla, tudo Ele domina, inclusive a Satanás. E esse livro, nos seus últimos capítulos, nos capítulos 38 a 42, Deus vai, em resposta aos conflitos de Jó, apresentar não a solução para o seu sofrimento, nem os motivos do seu sofrimento, mas a sua grandeza e a sua soberania, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que domina o hipopótamo e o crocodilo, de um Deus que governa todas as coisas que Ele mesmo criou, do nada. O seu poder é ilimitado. É um Deus que dá, um Deus que tira, e ninguém pode reivindicar, ninguém pode se opor, ninguém pode agir quando Deus intenta. É esse Deus que está conduzindo a história de Jó. É nas mãos desse Deus que este homem fiel e que vai enfrentar uma crise sem precedentes está protegido e seguro. Ele está nas mãos de um Deus que tem um poder ilimitado. É um Deus que pode dizer a Satanás: você vai fazer isto e somente isto. Ainda que a intenção cruel do Satanás seja vir para matar, roubar e destruir, contudo ele está sob o domínio e o controle absoluto de um Deus que tem um poder ilimitado. E esse poder ilimitado é contrastado com o poder limitado de Satanás, que está sob controle, que só age sobre autorização. Diz aqui que quando Deus aborda a fidelidade de Jó, Satanás, como lhe é de costume, vem trazendo acusações. Ora, é óbvio que Jó vai ser temente ao Senhor. Tudo está bem com ele é rico, ele é próspero. E essa pergunta de Satanás deveria nos incomodar, porque ele o faz ao observar os homens na terra, ao observar a conduta de muitos que de fato temem a Deus por conta dos seus favores e das suas benesses, e que traz isto à tona, aplicando a vida de Jó, fruto do conhecimento e da observação daqueles que estão bem com Deus, quando estão bem com a vida. Estão na casa de Deus, em oração, em busca, quando querem algum favor. Mas quando o revés atinge a sua casa, a sua fidelidade se fragiliza da mesma forma. Ele então se afasta de Deus, e é isso que Satanás quer propor. Ele é fiel porque ele está muito bem. Vai tudo bem na casa de Jó. Tira tudo isso dele. Tira tudo isso dele. E como o propósito
de provar a fidelidade de Jó está no coração de Deus, ele diz: pode ir. Tire tudo que ele tem. No entanto, contra ele não estendas a sua mão. Ora, tendo a oportunidade e podendo fazer, vocês acham que Satanás cumpriria esse acordo ético, dizer, vou fazer apenas o que combinei? É óbvio que não. Ele ia tentar de todos os modos fragilizar a vida de Jó para que retirasse dos lábios de Jó uma palavra de maldição e de blasfêmia. No entanto, ele estava limitado. O seu poder é limitado diante de um Deus que tem um poder ilimitado. E assim Deus permite que Jó, um homem fiel e íntegro, enfrente todas estas crises e tragédias. Nós lemos aqui no capítulo 1 algumas das coisas que aconteceram. E diz o texto que Jó, em tudo isto, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o capítulo 2 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus novamente traz o assunto à tona. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Sofrimento sem causa, permitido por Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás conhece muitas coisas do ser humano e das gerações que se sucedem, das ideologias, da filosofia, das coisas que nós construímos e fabricamos. E ele tem observado a arrogância do homem, a sua autossuficiência, o seu orgulho e a sua vaidade, que muitas vezes é balançada e desestruturada pelo sofrimento, mas ainda assim nutre no coração uma capacidade de por si mesmo reconstituir as coisas, de restituir, de recomeçar arrogantemente. Olha, agora toca na pele, aí o homem se prostra. Quantas pessoas nós não conhecemos que foram humilhadas pela vida, mas não aprenderam, continuaram arrogantes e intransigentes. Pele por pele, disse Jó, tudo quanto homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Limitado. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos, incuráveis. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto, aquele homem fiel e temente a Deus preservou a sua integridade, apresentou a sua fidelidade. Quando nós caminhamos pelo livro, então, encontramos os diálogos promovidos pelos amigos de Jó: Elifaz, Zofar, Bildade, Eliú. E todos eles eram unânimes em identificar os motivos por que aquele amigo estava sofrendo. Pecado, transgressão, alguma coisa você fez, confesse o pecado, apresenta a tua culpa, arrependa-se, para que as coisas sejam tratadas. Que conselheiros, né? E nós encontramos nas palavras desses conselheiros, muitas vezes, verdades bíblicas, no entanto, mal aplicadas, com uso mal apropriado para o momento e para a ocasião. E assim,
Jó, como se não bastasse as suas dores, o seu sofrimento, vai se angustiando e passando todos aqueles conflitos, e ninguém lhe dá uma resposta. Nada ele encontra que satisfaça aos seus anseios, aos seus questionamentos, à sua crise. Não pense, meus irmãos, que Jó em todo o tempo permaneceu tão firme quanto nós vemos nos primeiros capítulos. Seu coração é humano. Ele está realmente profundamente triste, abalado, desestruturado, querendo amaldiçoar o próprio dia em que nasceu, tentando encontrar um alívio, alguma palavra de consolo, mas Deus se cala e não responde a Jó. Como muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos passando por sofrimentos e Deus não vai responder, Deus não vai explicar, Deus não vai dizer os motivos pelos quais nós enfrentamos aquilo. E nesse silêncio de Deus nós podemos incorrer a tantos recursos, podemos nos afastar dele, como se ele tivesse se afastado de nós. E o livro de Jó mostra que em todo o tempo Deus se fez presente, Deus acompanhou. No final do livro, Deus vai mostrar que todas as palavras ditas pelos amigos de Jó foram ouvidas e acompanhadas, e eles seriam punidos por isso, por atribuírem à boca a Jó coisas que Deus não fez e coisas que Jó mesmo não fizera. Em todo o tempo Ele está presente, em todo o tempo Ele está acompanhando. Muitas vezes, quando nós nos encontramos com o silêncio de Deus, tentamos recorrer às ajudas e ao auxílio humano. Tentamos nos apropriar de todos os recursos que os homens oferecem. Pode parecer engraçado, mas talvez isso seja muito grave. Mas tem muita gente querendo comprar o povo que está adivinhando o resultado dos jogos. Já estão oferecendo 37 mil euros pelo povo. Vende os tentáculos, vai ficar mais caro ainda. Meus irmãos, talvez, num momento de crise, de angústia, se tivéssemos a oportunidade, no escondido, no reservado, poderíamos nós também recorrer ao povo. Para que lado ele vai? Se ele vai para o lado de Satanás ou para o lado de Deus, para dizer o que está acontecendo? Nas páginas do horóscopo, nas crendices populares, nas superstições, naqueles remédios caseiros que muitas vezes estão revestidos de misticismo, de rituais. E muitas vezes no meio do sofrimento nós recorremos a esse recurso porque Deus não fala, porque Deus não age, porque Deus não responde, porque Deus não mudou a minha sorte. Jó encontrou-se com esse silêncio de Deus. E quando Deus finalmente se manifesta e faz as suas declarações para Jó, elas vêm revestidas de um outro conteúdo e de um outro caráter. E é este que eu quero destacar como a verdadeira resposta que nós temos para todo e qualquer sofrimento. Meus queridos irmãos, eu não estou falando aqui como quem está em uma posição confortável porque não está passando por isto. Mas nós sofremos com os que sofrem e poderemos passar por isto. Mas falamos com temor e tremor e pela convicção da palavra, que independente da intensidade da sua dor, ainda que no silêncio de Deus, Ele já manifestou uma resposta que nos é suficiente. E é esta resposta que é dada diante dos nossos olhos, que é capaz de sustentar a nossa fidelidade para com Ele, que nos exorta a permanecermos íntegros diante de Deus e para Deus, ainda que passando por muitas aflições. No capítulo 38, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus tem um propósito. Todas as coisas estão dentro dos seus desígnios.
Ele estabelece os seus planos, Ele os concretiza. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus apresenta a resposta que nos é suficiente, a sua própria divindade, a sua soberania, que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e que não há quem se compare a Ele. É o Deus que criou todas as coisas, e impôs a todas as coisas os seus limites. É o Deus que estabelece o seu poder, a sua grandeza e a sua majestade diante de tudo que Ele criou para o nosso bem, para o nosso sustento. É o Deus que governa todas as coisas e ninguém há que possa se opor, ninguém há que possa atrever-se a responder os seus questionamentos. Onde estavas? O que fizeste? Quando nada existia e do nada criei todas as coisas. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, se utiliza das palavras de Jó para dizer a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Esse texto se encontra também no capítulo 41 de Jó, versículo de número 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe. Deus apresenta-se a Jó, e isso nos basta. A sua graça nos basta. Depois dessa experiência tremenda e profunda de sofrimento e de angústia, no entanto, Deus manifesta a sua glória na vida de Jó, conduzindo-o a declarar, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e eu com os meus próprios olhos o verei. Esta esperança, esta fé, esta inclinação, esta disposição para esperar em Deus, que nos faz enfrentar as crises, porque Deus é Deus, e nós o veremos, e isso nos será suficiente. E no final da história, nos últimos capítulos, Jó então diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente conhecendo Deus só de ouvir falar, mas precisa passar por uma experiência que o faça contemplar quem Deus verdadeiramente é. O único e majestoso Deus, esse Deus que é suficiente em si mesmo, ilimitado, infinito, eterno, grandioso. E esse Deus, por misericórdia e graça, se compadeceu de mim, de você, de todos nós, e nos permitiu adentrar em sua graça, nos permitiu fazer contemplar a sua face. Nós estávamos destinados à ira eterna, condenados à morte, e nada possui, nenhuma herança possui quem está em situação como esta. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, porque esta noite chamarão a sua alma, e o que tens ajuntado para si, de quem o será? Que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A herança do pecador é a morte. O seu legado é a morte eterna. Mas aqueles que são chamados e que são restaurados e perdoados por Deus, têm como herança o próprio Deus. E o que pode ser comparado a isto? O que pode igualar-se àquilo que Deus nos oferece por Ele mesmo em nossa vida?
Asaf, contemplando a prosperidade do ímpio, fica indignado e passando também uma crise e sofrendo por isso, até que ele entra no santuário de Deus e dos seus lábios sai essa declaração: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Mas se Deus é o meu Deus, eu tenho tudo o que eu necessito. É a resposta para qualquer crise, é a resposta para qualquer sofrimento, ainda que esse Deus esteja em silêncio, provando a nossa fidelidade. Mas ao sabermos que esse Deus é o Deus eterno, é o Deus que controla a nossa vida, que tudo vê, que tudo sabe, que sonda o nosso coração, que conhece a nossa existência, desse Deus que limita todas as coisas pelo seu poder, inclusive o poder de Satanás. É o Deus que abre e permite a ação dele, ao mesmo tempo fecha-lhe a porta e retém a sua mão. Este Deus nem sempre nos dará a resposta, mas ele mesmo é a resposta que nós carecemos. E ela se aplica em toda e qualquer circunstância, da mais simples à mais grave, das coisas sem respostas, das coisas sem solução aparente. No entanto, Deus está presente. E é isso que nos basta. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Por isso que Jó também, a semelhança, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um propósito na vida do seu povo. E Deus, Ele mesmo é quem gerencia este propósito e o cumpre. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo também diz: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar à glória que a nós será revelada. Por quê? Porque ele estará face a face, para sempre, diante deste Deus que tudo governa, deste Deus majestoso e maravilhoso, que intentou e propositou fazer com que Jó sofresse, a fim de que a fidelidade de Jó fosse preservada e servisse de testemunho e de consolo a tantos outros, que passando ou não por semelhante sofrimento, de fato, tenham sempre a mesma resposta que Jó obteve, de que o Senhor é a sua suficiência. Meu querido irmão, meus irmãos, lhes fazer algumas perguntas. E nós, como temos enfrentado as crises e o sofrimento? Será que nós, por muito menos, não nos fragilizamos a ponto de vender a nossa fidelidade? Por coisa pouca, viramos as costas para Deus e pecamos contra Ele? Será que também, por muito menos, Satanás não tem encontrado em nossa vida de rodear pela terra e passear por ela, encontrar motivos para nos acusar e para invalidar a nossa aparente fidelidade? Será que nós temos sido homens e mulheres tementes a Deus, fiéis, retos, e que desviam o coração do mal? E isso não declarado por uma convenção de uma denominação, ou mesmo por um autoconceito, mas fiel segundo Deus, porque foi Deus quem declarou a fidelidade de Jó. Será que nós temos sido fiéis? Será que por muito menos, em busca de muito mais, nós não vendemos a nossa fé e os nossos princípios para que continuemos vivendo numa zona de conforto, abastecidos, protegidos? Eu quero dizer que o muito que nós temos é pouco, na verdade totalmente insuficiente para vindicar e merecer de Deus qualquer coisa. Fomos vistos pela graça de Deus. Ele, em sua soberania, nos escolheu antes da fundação do mundo e com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos fiéis a Ele, ainda que passemos pelas tribulações e pelo sofrimento, porque Ele é a nossa suficiência, Ele nos basta, Ele é a resposta que precisamos. É nele que nós encontramos o consolo, ainda que esteja doendo. É Ele quem é o Deus que governa a minha vida e a sua vida com um propósito eterno, com um plano eterno que não pode ser frustrado. E meus queridos irmãos, que a cada experiência que nós tenhamos com Ele, que pela fé nós possamos também, à semelhança de Jó, contemplá-lo com os nossos próprios olhos. Não fique distante de ouvir falar, mas se aproxime cada dia mais de Deus para contemplá-lo com os seus próprios olhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.